Nesse mês de agosto aconteceu a tão esperada e comentada, pelo menos aqui no Sul Global, sobre a famosa reunião dos BRICS. Pois bem, o BRICS nada mais é do que uma reunião, um grupo de 5 países, no caso Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, 5 países que são considerados países em desenvolvimento, que estão tentando ali se aproximar mais, criar uma espécie de cooperação ainda, mas não é um bloco econômico igual, por exemplo, a União Europeia, mas é um bloco, vamos dizer assim, de países em desenvolvimento tentando ali se aproximar, criar, aumentar seus laços, comerciais. Tá todo mundo comentando sobre isso porque é uma reunião, porque recentemente, nessa reunião que teve, mais de 20 países pediram para fazer parte desse BRICS, que seria agora BRICS+. Mas uma coisa que é interessante, que a gente está ouvindo falar bastante disso só agora, e parece que esse BRICS começou semana passada, mas não. Essa reunião que teve na África é a reunião número 15, ou seja, teve 15 reuniões anteriores, 14 reuniões anteriores a essa, e essa aqui é a 15ª, ou seja, o BRICS, essa composição existe há aproximadamente 15 anos, não é uma coisinha que começou agora não. Mas o que isso tem a ver com o canal? Porque isso é bastante mais, isso é mais relacionado à geopolítica, à economia. O que isso tem a ver com um canal de sustentabilidade? O que isso tem a ver com desenvolvimento sustentável? Eu vou dizer para você que tem tudo a ver. Por quê? Fica aí que eu te explico. Atualmente, o PIB, o Produto Interno Bruto, dessa composição do BRICS, corresponde a aproximadamente 32% do PIB mundial. Então, é muita coisa. Se você levar em consideração que fazem parte, por exemplo, a China e a Índia, cada um ali com mais de 1 bilhão de pessoas, dá para entender que é um comércio muito, muito, muito forte. E só para vocês terem uma ideia, uma comparação, o G7, que é esse grupo mais ou menos relacionado ali com o BRICS, e porém é o grupo dos países mais desenvolvidos, os mais ricos do mundo, o PIB deles, o total deles é inferior a desses do grupo BRICS. Então, economicamente falando, é igual aquela história, uma formiguinha não faz nada. Mas se você pisar no formigueiro, o negócio complica um pouco. Então é mais ou menos isso. São países em desenvolvimento, são países, vamos chamar assim, menos popular, países pobres, que estão se reunindo porque, apesar de serem países economicamente que não dá para comparar com o G7, a união deles causa um impacto. Muito embora esse conceito de pobre talvez não é nem o conceito mais correto, porque, por exemplo, a gente tem a China que está ali rivalizando com a economia dos Estados Unidos. Não é a mesma coisa, mas está rivalizando, está se aproximando. Em alguns momentos até supera. A gente tem Emirados Árabes, a gente tem esqueci agora, meu Deus do céu, a Arábia Saudita, tudo ali querendo participar. Então não é bem pobreza, não é um país pobre, porém é um país em desenvolvimento, que não atingiram ainda uma unidade na sua população de um bom desenvolvimento social. E aí que entra a questão do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque todos esses países, principalmente os países africanos, países que fazem parte e querem fazer parte do BRICS, são países que a vida inteira eles foram muito explorados. Agora a gente está tendo um conflito no Níger, que teve um golpe e não quer mais fazer parte, não quer mais ter uma aliança com a França e agora se voltou para a Rússia, por exemplo. E aí, dizendo exatamente isso, que eles foram sempre explorados, agora eles querem buscar novos parceiros para ver o que vai dar. E aí, essa união de países está provocando uma certa ruptura com o mundo, porque apesar de serem países em desenvolvimento, são países que têm riquezas muito importantes para o mundo rico. Por exemplo, a França comprava sempre do Níger urânio, porque eles têm usinas nucleares, a França.
Então, assim, o Níger é um país muito pobre em relação à França, porém tem um ativo, tem uma ferramenta ali, um produto que é essencial para a economia da França. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Pra vocês terem uma ideia do que essa união de países em desenvolvimento está causando. Mas o ponto-chave com o canal é que, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, pode ser que a gente pense assim, que desenvolvimento sustentável é só proteger a Amazônia, é só proteger a floresta. É isso, mas não só isso. Dos objetivos da Agenda de 2030, né, esse é o nome mesmo, né, Agenda 2030, um deles, que são 17 objetivos, alguns deles, na verdade, está relacionado à pobreza, está relacionado à educação, está relacionado à saúde, à infraestrutura. E a China, por exemplo, tem investido muito pesado no continente africano. Então, está relacionado também a essa Agenda 2030, investido em infraestrutura mesmo. Está relacionado à Agenda 2030, que também está relacionado com o desenvolvimento sustentável. Se a gente levar em consideração só a questão da natureza em si, esse BRICS não é um bom exemplo, porque a gente tem a Rússia e a China, que são um dos maiores poluidores do planeta. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem que colocar na cabeça que não é só a Amazônia, não são só os rios, não é só a floresta em si, mas existem muito mais preceitos e conceitos que englobam essa questão de desenvolvimento sustentável. Então, o BRICS, eu acredito que sim, que apesar desse problema que eu citei da poluição da China e da Rússia, eles têm como objetivo o desenvolvimento sustentável de países que até o momento são países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, através do banco, né, de uma cooperação, né, comercial, e do famoso Banco BRICS, que é um banco onde os países que fazem parte, bem no popular mesmo, né, colocam dinheiro ali e depois esse dinheiro ele é utilizado como forma de investimento, né, de infraestrutura, para poder desenvolver aquele país. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostaram, eu peço que deixem um like e se inscrevam no canal. Abraço!